Agora eu vou fazer uma bancada para o banheiro. Eu tenho 2 pedaços de tábuas, essa aqui é um pedaço de uma tábua de 30, que eu já medi aqui mais ou menos o tamanho, eu vou fazer um corte aqui. E essa menorzinha aqui que eu vou emendar nessa aqui, eu cortei um pouquinho maior, porque eu vou ver se eu faço um arredondado aqui assim, acompanhando o desenho da bacia. E depois ela fica com uma pontinha um pouquinho maior, indo pra lá um pouquinho. Por enquanto eu vou cortar aqui o tamanho no reto. E depois eu vou ver exatamente como que eu vou fazer o desenho. Eu decidi usar 2 tábuas para ficar com uma espessura mais grossa. Por isso eu cortei 2 vezes intercalando. Uma hora eu coloquei a madeira mais fina para trás, na outra hora eu coloquei a madeira mais fina para frente. E como essa tábua é uma tábua que ela não foi planeada, ela estava assim muito felpuda. Então eu resolvi, antes de lixar, passar ela no fogo para queimar um pouco aquelas farpas que estavam. E aí isso aí facilitou bastante na hora de lixar, só para tirar as farpas mesmo. E eu fiz isso só na parte de cima mesmo, a parte de baixo eu não fiz esse procedimento de passar no fogo não. E aí eu coloquei elas certinhas no lugar, do jeito que ia ficar. E usando um prego, eu marquei o meio onde ia ficar ali a cuba, para marcar o meio da bacia, para mim fazer o furo. E eu fiz o furo do ralinho na bacia e fiz o furo aonde também ia ficar a torneira. Aí na parte de cima eu usei uma serra-copo menor, na parte de baixo eu usei uma serra-copo maior. E aí nesse cantinho que eu tô mostrando para vocês, eu resolvi tirar também uma beiradinha, mais ou menos na largura da tábua, porque essa tábua é que eu vou colocar na parede, ela que vai servir de apoio para a bancada. Então achei que assim encaixaria melhor, então eu tirei um pouquinho ali. E aí eu usei a cola para poder fazer a junção das 2 tábuas, a de baixo e a de cima. Eu usei a cola branca para poder ficar bem preso. Depois de bem espalhada a cola na parte de baixo, aí eu coloquei a parte que seria a parte de cima. Como eu não tenho desses prendedores aí para prender tudo que precisava da tábua, que eu tenho pouco, eu coloquei também parafuso para ajudar a apertar a tábua, para deixar secando e fixar bem. Então, além dos prendedores que eu coloquei alguns nas pontas, eu também coloquei vários parafusos onde eu achei que seria necessário. Depois de tudo já bem fixado, eu passei uma mistura de pó de serra com cola na emenda da madeira para tampar a emenda. Deixei secar durante a noite inteira e aí no outro dia eu dei uma lixada na emenda onde eu tinha passado a massa e na borda eu passei a tico-tico para poder acertar, ficar igual. E nessa beiradinha onde eu tirei, que eu falei para vocês que eu ia tirar um pouquinho para encaixar melhor. E embaixo eu fiz um furo com a serra-copo um pouco maior do que eu tinha feito em cima. E desse lado só falta fazer esse engrosso que faltou. E aí, ao invés da lixa, eu preferi passar nela uma escova de aço, para marcar bem os veios dela, para dar uma boa escovada, para essa escova bem forte, para tirar bem, marcar bem os veios dela. Depois de bem escovado, já dado o efeito que eu queria, então agora eu vou fazer o acabamento na borda. Para isso eu vou usar essas cascas de madeira
que eu tinha tirado dessa bolacha de madeira que eu tinha aqui há um bom tempo. Então, eu vou passar cola de contato em toda a borda da tábua. E essas cascas de madeira, já fazia um tempo que eu tinha tirado, elas estavam guardadas, elas estavam meio duras, então eu coloquei elas um pouco na água, deixei elas dar uma amolecida. Eu tinha feito isso no dia anterior. E aí depois eu deixei secar. E então aí, como vocês viram, eu passei a cola de contato na borda da tábua. E agora com as cascas já secas, eu passei nelas também, porque a gente precisa passar nos dois lados, esperar secar um pouquinho, para depois ir colocando. E aí, depois que já tinha dado o tempinho, já que já estava na hora de fixar, eu fui fixando as cascas de madeira em toda a borda da tábua. Depois de colar toda a casca com a cola de contato, eu resolvi também colocar uns preguinhos. Eu coloquei em toda a extensão dela, fui colocando vários preguinhos. Depois eu passei também a massinha de pó de serra com cola em toda a borda para poder fazer um rejunte ali. Já colei aqui parte dessa borda aqui. Coloquei já aqui nessa parte aqui para fazer esse engrosso aqui. E dei uma rejuntada aqui na beiradinha, depois vou deixar secar e vou lixar. E ali na emenda eu passei de novo, porque sempre abaixa um pouquinho quando a gente passa a massa. Então eu passei ali um pouquinho, depois eu vou lixar, deixar isso aqui secar bem. E depois eu vou vir invernizando. Na primeira demão, eu fiz uma mistura de seladora, coloquei thinner para diluir bem e coloquei betume para dar a cor que eu queria na madeira. E aí eu apliquei em toda ela. Nessa parte da frente, eu preferi passar sem colocar o betume, passei só na cor natural da seladora mesmo, diluída com o thinner. Depois, com uma estopa, eu fui passando o thinner para tirar o excesso, para dar uma clareada, que eu achei que tinha ficado um pouco escuro. E a bacia, eu fiz a marcação no meio com prego, tirei e estou passando aí uma lima para poder tirar um pouco as rebarbas. Eu achei necessário também passar a grosa no furo que eu tinha feito, na parte de cima, que eu tinha feito o furo menor. Eu fui passando ela meio inclinadinha, 45 graus, para facilitar o encaixe da bacia. Eu achei que ficou melhor assim. E eu finalizei ela com verniz marítimo. Bom, eu coloquei as madeiras na parede, servir de apoio para a bancada, como eu falei para vocês que eu ia colocar, mas eu não gostei e acabei mudando. Eu achei esse suportezinho que eu tinha, que era de uma prateleira, ele só é um pouquinho curto para o que eu precisava. Mas como ele é oco e eu tinha um outro caninho que entrava dentro dele, eu coloquei uma barra de ferro por dentro e coloquei o outro caninho por cima, encaixando nele também, para poder sustentar desse lado aí a base. Eu achei que assim ficou melhor. Eu só precisei tirar essa pontinha branca porque ela deixou ele torto. E então eu tirei, acertei o tamanho que eu precisava e agora é só colocar o nível e depois eu prendi com
aqueles Lzinhos que a gente usa para prender a bancada, eu coloquei um de cada lado. E aí eu usei essa pecinha também para poder prender esse cano na tábua, na parte de baixo. Prendi ele com parafuso e eu achei que ficou bem firme. Deu uma boa estrutura, não ficou balançando, não ficou bamba. E eu achei que ficou melhor assim do que a madeirinha que eu tinha colocado na parede, que eu achei que ficou muito visível. Para colocar a bacia, eu apliquei silicone na madeira, coloquei um pedaço de EVA que eu cortei, coloquei silicone também por cima do EVA para poder garantir, né, para não dar nenhum tipo de vazamento. Aí eu passei o silicone na borda da bacia por dentro, igual vocês estão vendo aí na imagem. Tudo para garantir que não dê nenhum tipo de vazamento, né? Passei também aí nessa pecinha aí do ralo, passei silicone perto dessa borrachinha, porque ele vem com uma borrachinha que parece um EVA também fininho. Então eu passei o silicone aí e aí depois foi só colocar no lugar e fazer toda a instalação. Bom, aí eu já fiz toda a instalação, coloquei a pia, que é a cuba, que é uma bacia de alumínio, usei uma bacia de alumínio. Fiz a instalação da torneira também. E aí eu liguei aí por baixo, coloquei esse sifão. Eu não queria esse sifão, eu queria um sifão daqueles de copo. Mas como eu não achei, então até eu achar o jeito que eu quero, eu coloquei esse daí. E aí por baixo ficou assim, ó, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Ficou bem preso, é, bem firme. Eu acredito que não vai dar nenhum tipo de problema. E, na verdade, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Achei que ficou muito boa essa parte aí, a casca, ela secou bem, ficou bem firme. E, na verdade, eu acho que nem parece que foi uma coisa assim colada. Eu amei o resultado. Bom, é isso aí. E aí ficou pronta a minha bancada de tronco de árvore, gente. Ficou muito bom. Ficou, para mim, eu acho que ficou melhor do que eu imaginava. Não ficou perfeita, mas ficou ótima.